Olá pessoal, eu me chamo Daniela Spencer, nós estamos aqui para falar sobre direito do consumidor e é com grande satisfação que a gente está aqui na aula Inova para falar sobre este assunto, que é um assunto do nosso dia a dia, tá? E para nossa primeira aula, nossa aula 1, nós vamos destacar aqui os pressupostos fundamentais para a nossa disciplina. Seguinte, direito do consumidor é um direito que permeia a nossa sociedade, é um direito muito do nosso dia a dia, né? Então, não é difícil compreender a relação de consumo. É uma relação bem antiga, tá? Mas que no nosso ordenamento jurídico, ela só teve a proteção a partir do Código Civil, não o atual, né, de 2002, mas sim o Código Civil de 16. Então, o que é que eu quero destacar? Eu quero destacar com vocês os principais fatores que contribuíram, tá, de alguma maneira, para o conteúdo da nossa legislação de consumo. A nossa legislação ela é conhecida como Código de Defesa do Consumidor. É a Lei 8.078 de 1990, gente. Então, embora ela seja de 1990, ela é bem... a sua proteção não ocorreu em 90, embora de maneira satisfatória, sim, com uma lei específica, né? Uma lei adequada. Então, que fatores contribuíram para exatamente o conteúdo da nossa legislação, tá? Então, assim, eu vou destacar os principais pontos, os principais fatores que aí, de alguma maneira, influenciaram, tá, nos dispositivos legais ou dentro até mesmo do conteúdo da nossa Lei 8.078 de 90. Bom, um dos primeiros fatores que nós podemos destacar, né, o primeiro fator, veio a ser aquele processo de urbanização, né, o processo daquela migração do campo para a cidade. Então, esse processo de urbanização fez com que a revolução industrial ela contribuísse muito para a nossa relação de consumo. O que acontece? Antigamente, né, as nossas necessidades elas eram satisfeitas, eram supridas, né, com a terra, com o campo, tá? Mas com esse processo de urbanização, de migração do campo para a cidade, a gente já viu que a necessidade ela vai permanecer, ela vai continuar. Então ela tinha que ser suprida de alguma maneira. E aí a revolução industrial ela pôde exatamente proporcionar que essas necessidades elas fossem suprimidas, né? Por quê? Porque a industrialização ela fez com que os produtos eles fossem feitos em larga escala. Há uma produção que a gente chama de produção em massa, uma produção em série, né? Em grande quantidade. Gente, até hoje, né? Essa produção em larga escala, em grande quantidade, ela nos atinge, né? Por quê? Porque todo mundo pode ser considerado consumidor. Então a demanda é grande. Então há uma necessidade, tá, de que o produto ele seja disponibilizado no mercado de consumo em larga escala, em grande quantidade. Então esta é a importância da gente ter destacado a revolução industrial, o processo de urbanização, né, como algo que até hoje, né, contribui e influencia na nossa relação de consumo, que vem a ser essa produção em larga escala, essa produção em grande quantidade para atender a demanda e continuarmos satisfazendo as nossas necessidades. Um outro ponto
que também podemos destacar como fator que contribuiu, que influenciou a nossa legislação, vem a ser as guerras mundiais. Não aqui que eu vou destacar, obviamente existem demais, né, fatores aí, como é que eu posso dizer, desvantajosos, obviamente. Mas aqui a gente tem que analisar, né, o que é que tem de bom. Né? Qual foi a contribuição positiva das guerras mundiais? Gente, com as guerras mundiais, nós tivemos a questão da internet. A internet, ela traz o tal do progresso tecnológico, né? A tecnologia. E a tecnologia, ela contribui até hoje para a nossa relação de consumo. De que maneira? Melhorando a qualidade de um produto ou de um serviço. Nós, consumidores, nós temos direito a um produto e a um serviço de qualidade, gente. Então, a tecnologia, ela proporciona, né, esses investimentos feitos pelo fornecedor nessa produção em larga escala é exatamente para melhorar, aperfeiçoar, né, a qualidade de um produto ou de um serviço, tá? Então nós temos como primeiro fator a revolução industrial com seu processo de urbanização, a sua produção em larga escala, em grande quantidade. Nós temos as guerras mundiais, que com ela nós podemos apontar de forma positiva a questão da tecnologia, tá? Melhorando a qualidade, o aperfeiçoamento de um produto, de um serviço. Um terceiro ponto, um terceiro fator, um terceiro pressuposto vem a ser a globalização. O que acontece? A globalização, ela surge exatamente na chamada sociedade de massa, tá? A nossa sociedade de consumo é uma sociedade de massa, né? É uma sociedade em que várias pessoas, quem quer que seja, ela pode ser considerada consumidora. Então, para a gente poder atingir o maior número de indivíduos, o maior número de pessoas, essa produção que é feita em larga escala, ela precisa ser materializada, né? Como é que eu posso dizer? Tem que ter aquele mecanismo que consiga fazer com que nós possamos adquirir um produto ou um serviço. E aí, gente, a globalização com a sua sociedade de massa, é nesse contexto que surgem os chamados contratos formulários, contratos padrões, né? Até hoje, 90% dos nossos contratos de consumo são denominados contratos de adesão. Então, antigamente, eles eram denominados contratos formulários. Hoje, atualmente, ele é conhecido como contrato de adesão. Então, este contrato de adesão são chamados contratos padronizados. Então, é um instrumento muito relevante, muito importante para que esse produto ou esse serviço que é disponibilizado no mercado de consumo, ele consiga atingir o maior número de pessoas. O que a gente pode entender, embora nós vamos falar, né, mais sobre o tal do contrato de adesão? Mas inicialmente, um contrato de adesão é aquele contrato em que uma das partes, por isso que a gente chama unilateral, tá? Uma das partes vai elaborar o conteúdo do contrato, né, estabelecer as cláusulas, porque um contrato ele é permeado por cláusulas, certo? E o outro lado simplesmente não poderá negociar, não poderá discutir, né? Apenas, obviamente, tem todo o direito de conhecer previamente este contrato
e não pode discutir, mas se achar interessante, adere. Então, quem é essa pessoa aqui na nossa relação que vai estabelecer o conteúdo, as cláusulas desse contrato? Se denomina fornecedor. Então, este contrato de adesão, eu posso dizer que atualmente 90% dos nossos contratos de consumo são pautados em contratos formulários, contratos padronizados, né? Contratos de adesão. Então, isso daí é fruto da onde? Da globalização, tá certo? Então, vamos lá, repetindo. Nós temos a Revolução Industrial com o processo de urbanização, nós temos um outro fator que vem a ser as guerras, né? E o terceiro que eu estou apontando aqui vem a ser a globalização. No nosso ordenamento, eu comentei agora há pouco com vocês que a nossa relação de consumo, ela teve como primeiro diploma a regulamentá-la foi o Código Civil, que na época, né, foi o Código Civil de 16, tá? Acontece, gente, que o Código Civil ou qualquer outro tipo de legislação, vocês sabem que reflete a sociedade da época, né? Já diz aquela teoria tridimensional do direito, né, do Miguel Reale, que existe o fato, o valor e a norma. Então, a norma é a nossa legislação. Então, para chegar à nossa legislação, precisa-se que os fatos eles sejam valorados, tá? Então, esses fatos valorados, né, vão repercutir no mundo do direito e aí vai surgir a legislação ou a lei, o dispositivo legal para regular. O Código Civil de 16 ele não foi diferente. Então, os dispositivos legais da legislação civil representou a sociedade da época. E como era a sociedade da época? Gente, nesta época, a sociedade era uma sociedade agrária, era uma sociedade conservadora, era uma sociedade preocupada com o ter, com o patrimônio, com a propriedade. Então, naquela época, nós tínhamos que os proprietários, quem tinha propriedade, né? E aí essa propriedade, ela ditava, né? Quem tinha esse poder econômico era que ditava as regras, tá? Na sociedade. Então, ter terras era muito importante, até porque as necessidades daquela família, que era uma família, quando eu digo assim, conservadora, era uma família que a gente chama família patriarcal, né? Em que o homem, ele era o chefe, né? E ele é que dava as ordens ali. Então, nós tínhamos um núcleo familiar como um núcleo produtivo. Então, era muito importante naquela época que tivéssemos material humano, pessoas, então por isso que a família era uma família muito grande, porque todas essas pessoas iriam trabalhar com a terra. Era da terra que se tirava o seu sustento, o que satisfazia as suas necessidades. Tá? Então esse era o tipo da sociedade que estava refletida no Código Civil de 16, uma sociedade rural, uma sociedade agrária, uma sociedade em que quem ditava as regras era exatamente o homem, né? Que era considerado pessoa, e esse homem que tivesse um poder econômico. Gente, a nossa sociedade de consumo é totalmente diferente do que estava, né, sendo refletido pela legislação do Código Civil 16. Como eu apontei para vocês, ela ganhou essa relevância, essa dimensão com um processo de urbanização.
Então, o Código Civil de 16 foi uma sociedade agrária. A nossa sociedade de consumo não era uma sociedade agrária, né? Então, tínhamos a Revolução Industrial, tínhamos o processo migratório do campo para a cidade, tínhamos a Revolução Industrial. Então, veja que divergência, né? Mas o Código Civil, ele durante muito tempo, ele regulou a relação de consumo, né? Durante muito tempo, até 1990. Então, o Código Civil de 16, embora não tivesse sido uma legislação adequada, coerente, não refletia a realidade da nossa sociedade de consumo, foi louvável, né? No sentido de que nós tínhamos, de qualquer maneira, uma proteção legal, mas não era uma proteção satisfatória. Por quê? Porque, além de refletir uma sociedade agrária, conservadora, o Código Civil, seja o 16, seja por sinal até o atual, ele regula pessoas, gente, que se encontram no mesmo pé de igualdade. No mesmo pé de igualdade. Existe um equilíbrio, que naquela época, esse equilíbrio era ditado pelo poder econômico. Na relação de consumo, não temos esse equilíbrio. A relação de consumo, ela é uma relação desequilibrada. É uma relação desigual. Os contratos civis, nós temos como regra contratos paritários, né? Que prezam esse equilíbrio entre as partes. Diferentemente da nossa sociedade de consumo, que eu falei que como um reflexo da globalização, nós vamos ter um contrato aparitário. O contrato de adesão, gente, é um contrato aparitário. Por quê? Porque apenas uma das partes que vem a ser o fornecedor é ele que vai, né, estabelecer as cláusulas, o conteúdo desse contrato, e o outro lado, que é o consumidor, não pode discutir. Então vejam como era discrepante, né, distorcida a legislação, a realidade, a sociedade, né? E foi aí que vem a nossa atual Constituição, a Constituição Federal de 1988. E ela trouxe outros ideais, né? Ela representou, gente, um outro tipo de sociedade, totalmente diferente dessa sociedade agrária, dessa sociedade conservadora, dessa sociedade preocupada com o ter, preocupada com o patrimônio. A Constituição Federal de 88, aquela que está lá no ápice ali da nossa pirâmide, ela tem um ideal social, em que há a valorização do ser, em que há a valorização da pessoa. E no nosso caso, a pessoa que deveria, né, e que deve, que merece ser valorizada é exatamente o consumidor. Por quê? Porque ele está numa situação em desvantagem em relação ao fornecedor, tá? Então, por conta disso, com os novos ideais, com um novo tipo de sociedade, uma sociedade preocupada com o outro, preocupada com a pessoa, tá? Foi verificado que o Código Civil de 16 não poderia mais ser aplicado à nossa relação de consumo. Por quê? Porque estava totalmente, né, com valores opostos, antagônicos aos ideais da nossa Constituição Federal. E para demarcar bem essa importância do consumidor na nossa Constituição Federal, nós podemos citar dois dispositivos constitucionais, que eu digo que é a base da nossa relação de consumo. Nós temos o artigo 5º
inciso 32, tá? E o artigo 170, quinto inciso da Constituição Federal. O que é que esses dispositivos eles nos esclarecem? O artigo 5º, ele é muito famoso, todo mundo ouve falar, né? Mesmo antes, né, de fazer direito, sobre a importância do artigo 5º da nossa Constituição Federal, da nossa lei maior. O artigo 5º, ele fala sobre os direitos e garantias fundamentais. Então, lá no inciso 32, é dito que o Estado deverá promover a defesa do consumidor. Em outras palavras, o artigo 5º, inciso 32, ele consagra o direito do consumidor como um direito fundamental. Todo o conteúdo, gente, que se encontra dentro do artigo 5º tem um manto sagrado, digamos assim. E é um manto que está lá no artigo 60, como a cláusula pétrea, aquela cláusula que você não pode tocar, né? Então a gente tem que ficar naquela redomazinha, naquela bolhazinha, tá? Merecendo aí essa proteção especial. Então, o direito do consumidor, constitucionalmente, no artigo 5º, ele é tido como um direito fundamental. E lá no artigo 170, quinto inciso, nós podemos dizer que o Estado, ele tem o dever de intervir na relação com o objetivo de promover a defesa do consumidor. Esse artigo 170, gente, é um artigo que ele inaugura, né, a parte da ordem econômica. Toda a Constituição Federal que tem dentro do seu conteúdo uma parte, um campozinho dedicado à ordem econômica, ela está caracterizando o chamado Estado Social, que é um Estado interventor. Resultado: o artigo 170, quinto inciso da Constituição Federal, traz o direito do consumidor como um princípio de ordem econômica, né? Por quê? Porque os produtos e serviços que venham a ser o objeto da nossa relação são basicamente as riquezas, né, da nossa sociedade. Então, realmente mexe demais, né, com a ordem econômica, né? Então, gente, com base nesses dois dispositivos, não podíamos ter um tratamento diferente, porque a Constituição Federal, ela exigiu a promoção da defesa do consumidor. E com base nessa exigência, nós vamos apontar um terceiro dispositivo, que é o artigo 48, lá do ADCT, né, dos atos das disposições constitucionais transitórias. E com esse artigo não temos mais nenhuma dúvida. Vimos com ele a exigência de uma lei. Tinha que ser agora criada uma legislação pertinente para a situação, tá? Então, com base nesses três dispositivos, repetindo, artigo 5º, inciso 32, artigo 170, quinto inciso, e o artigo 48 das disposições finais transitórias, surge o nosso Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990. Então, podemos dizer que o principal, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, fator relevante, importante, fundamental para o surgimento da nossa legislação de consumo foi a Constituição Federal, tá? Então, a nossa legislação consumerista, ela é uma resposta aos anseios constitucionais. Gente, existem 3 princípios constitucionais que vão demasiadamente permear a nossa relação de consumo.
O princípio da dignidade da pessoa humana, que no nosso caso aqui é a dignidade do consumidor, o princípio da solidariedade, dessa preocupação com o outro, com o respeito, tá? Com o ser, que também estamos analisando a figura do consumidor, e o princípio da igualdade. Então, artigo 1º, inciso 3º, nós falamos da Constituição Federal, tá? Falamos aqui da dignidade da pessoa humana. Artigo 3º, inciso 1, falamos da solidariedade. E o artigo 5º, no caput, tudo da Constituição Federal, falamos da igualdade. Essa legislação consumerista é uma legislação que tenta fazer um equilíbrio. Existe uma norma mais protetiva ao consumidor exatamente para tentar minimizar esse desequilíbrio. E esses 3 princípios constitucionais, eles são fundamentais, né, nesse processo de defesa do consumidor, tá? A razão de ser, portanto, da nossa legislação é exatamente proteger o sujeito que é mais frágil, mais fraco, que vem a ser o consumidor. A base é uma base em um princípio que chama-se princípio da vulnerabilidade. Então, se a razão de ser da nossa relação de consumo é promover a defesa desse ente, desse sujeito que é o mais fraco, o mais frágil, né, chamado vulnerável, a vulnerabilidade faz parte de um princípio. Então, nós podemos dizer que a nossa legislação consumerista, ela é uma lei principiológica, é uma lei permeada por princípios constitucionais, esses 3 que eu já citei, como também princípios que lhes são peculiares, específicos, a exemplo do princípio da vulnerabilidade. Então, ela ingressa no nosso ordenamento jurídico fazendo um corte, que a gente chama que é um corte horizontal, né? Não falamos mais de verticalização, em que está lá em cima o fornecedor e embaixo o consumidor, mas sim falamos de algo de maneira horizontal, porque a horizontalidade, ela prega esse equilíbrio. Então, ela ingressa no ordenamento jurídico, fazendo esse corte horizontal e atingindo toda e qualquer relação que possa ser caracterizada com uma relação de consumo. Bem, pessoal, então encerramos aqui a nossa primeira aula, né, no qual nós conversamos um pouco sobre os pressupostos fundamentais para o surgimento da nossa legislação de consumo.